defeitos que precisam, assim, urgentemente ser trabalhados. Então, a minha indicação para você é ensino motricidade, pessoas, terapeutas que trabalham com crianças, né, principalmente, educador físico, terapeuta ocupacional, fisioterapia principalmente, porque, assim, o problema dela, a disfunção dela, é como se fosse um carro, no sentido assim, se o carro está com problema na parte elétrica, você não tem que olhar a suspensão, você não tem que olhar o câmbio, você tem que olhar a parte elétrica. O caso dela tem que dar atenção para a panturrilha. Ah, mas você vai querer fazer um movimento da coluna. Não mexe com a coluna. Vamos trabalhar essa panturrilha. E vamos trabalhar esse membro inferior, que está em conexão com a panturrilha, isquiosurais, posterior de coxa. Trabalhar esse membro para ela ter de novo a neutralidade do movimento e começar a ajudar o coração. Você pode marcar a partir de agora. Se você tiver acesso a esse tratamento de panturrilha, esses terapeutas, observe se muda a pressão dela, observe se muda a ritmia dela. Se mudar, você vai correr no médico para mudar a dosagem do remédio ou parar de tomar. Olha que interessante. Satisfeito, professor? Obrigado. Agradecer. Ô, meu amigo, mais uma colega ali, por favor. Vamos lá. É para já. É já. Boa tarde, como é o seu nome? Juliana. Juliana. Eu tenho um filho de 3 anos e aí ele nasceu no pé direito coxinho. Tá dentro? Sim. E aí o médico está falando essa situação, né? E a melhorar. Será que melhora mesmo? Se você tiver, por exemplo, se é muito evidente criando assim, já passou quanto tempo esse diagnóstico e ele não mudou nada? Tá vendo a coisa? Não, eu acho que Sozinho? Não biscoito de tênis, nada? Tá. Bom, é difícil dizer se vai voltar sozinho, porque ele em si não sabe o que é errado para ele fazer o certo. Para ele está normal andar daquele jeito. Adução, rotação interna, retroversão da articulação coxo-femoral, menos 15 graus. Então, geralmente quem anda com o pezinho para dentro dá muito problema assim, de quadril, bursite, o joelhinho estica e ele começa a andar para dentro. Se até você, a partir dos 3 anos, tem como fazer intervenção, principalmente em baunilha, mas eu falaria para você não esperar sozinho, porque ele não sabe o que é normal para ele fazer o certo. Sim. Coloca a calçada um pouquinho com salto nele, e seja alto atrás, sapatinho, tênisinho, mas nesse caso tem que ter a intervenção de, por exemplo, uma palmilha, que é o que eu proporciono. O que eu deixaria para você você como outras mães, se tiver essa discussão e aqui na região de vocês não tem tratamento, está difícil achar alguém que dá o resultado para você, me procura que daí eu te dou mais detalhes e a gente faz algo, materializa algo para ver o resultado. Não é só falar, não, é só, não, é só. Doutor Djalma, deixa eu ver se eu entendi. O garoto, o filho dela, encontrou uma forma menos desconfortável de pisar, de caminhar. Certo. E é preciso que haja intervenção. Ele encontrou algo que ele acha que é certo, mas está errado. Exato, perfeita colocação. Ele fez então ele está fazendo uma retroversão na articulação coxo-femoral. E ele está fazendo então uma rotação interna de fêmur e tíbia, adução do tornozelo, da articulação paulocular occipital, e ele está andando para dentro aqui, ó. Isso a longo prazo é prejudicial, e é só um pé, tá? O parto foi assim, foi tranquilo, não teve nenhuma alteração, ele não bateu a cabecinha, faltou ar quando era novo. Só um minutinho, por favor, repita. O meu esposo é grandão. Então, meu filho, ele nasceu grandão. E aí, ele ficou no espaço para dar no pé, ele colocou o pezinho para trás. Microterina,
jogar assim. Isso, aí ele se colocou os pezinhos para trás para ter espaço para ele ficar. Mas vamos trocar contato, porque a distância lá eu consigo te orientar e até de repente enviar para você um dispositivo para você fazer a intervenção no ato da coisa, não só te orientar para um calçado que é meio genérico. Precisa de algo personalizado para colocar ali e combater, reeducar ele a ir para o neutro, a ele ir para o normal. Isso está patológico. Ah, Djalma, ele é novo, não estava falando que está com dor. Hoje não. Mais uma vez, obrigado, doutor. Tem mais alguém? A Érica. Coisa bonita. Então, eu queria perguntar uma coisa para a senhora daqui. Eu desenvolvei os dois pés. A Paulinha, você quer ouvir o que precisa ser dito ou você quer ouvir o que você gostaria de ouvir? A Palmira, sendo direto na sua pergunta, com certeza a gente ajudaria. Hoje você tem um quadro mecânico, disfuncional, e precisa de uma intervenção anti-horária e mudar o arrasto aerodinâmico. Eu preciso mudar a forma como as forças se dissipam no seu pé, para isso ser reabsorvido. Você não nasceu com isso, você adquiriu isso. Tá, mas aí, por exemplo, você tinha o genótipo e o fenótipo, os fenômenos, levou você até a Joanete, mas é reversível. Só. Feita. A Paulinha sim ajudaria, tá? A gente tiraria, por exemplo, se não for uma Joanete muito instalada, fixada, muito abduzida, é bastante ou é pouco? Não quero ver não. Vai mostrar. Se for assim, se surgiu assim, se surgiu assim recente, não, faz tempo, desde nova. Desde novinha? Aí você tem que ver o grau que ela está, para a gente medir no tempo, quanto tempo que vai gerar o resultado previsto. Tá. Veja, você levou, por exemplo, 6 anos para adquirir a Joanete. Aí chega alguém que vai interferir na Joanete, como que a gente vai. Esse tipo de trabalho é proporcional. Não seria 6 anos depois da Palmeiras você vai se curar, mas assim deu uma estimativa. Porque imagina, eu comecei a andar com 1 ano, aí eu tenho 31 anos, eu tenho 30 anos de postura. Nunca teve uma indicação e uma intervenção. Aí chega uma pessoa que trabalha com palmilha, ele vai olhar e falar, olha, a gente tem um trabalho a ser feito aqui que é proporcional a 30 anos se você for assim, na coluna. Então vai ser tipo 3, 5 anos para ajudar a voltar. Uma pergunta em cima desse recorte, ela disse que a mãe dela é assim. Seria hereditário, seria genético? Walter Moreno, nunca olhei para os pés dele, nunca me interessei também. Essa pergunta é excelente. A Joanete sim é um quadro genótico que você carrega o gene da sua mãe, da sua avó, cada vez mais vai diminuindo, mas da mãe, a mãe teve, você tem em si a informação para o audiovisual, a Joanete. Só que daí o que você tem que fazer? Você não pode dar causa para aquilo aparecer. O que é causa para aquilo aparecer? Muito salto alto, sedentarismo, excesso de peso, obesidade mórbida. Então, alguns fenômenos vai desencadear, desincubar aquela Joanete. Sendo que você usou salto, você usou salto, então o salto que ativou aquela Joanete que estava escondida que ela herdou da mãe. Então, talvez lá até os 12 anos ela não tinha Joanete. Aí começou a ficar mocinha, usar o calçado, aí foi dando motivo para a Joanete aparecer. A causa. Ele iria, mas de repente pouco, muito pouco, imagina ela. A gente tem aquele calo ósseo, aquele dedo sobreposto, a Joanete, mas se ela tivesse essa orientação, alguém tivesse instruído ela poderia assim,
usar o salto mais de forma menos frequente e um calçado mais apropriado para não disparar, ativar aquela inflamação genética nela. Então ela poderia sim não ter hoje, não sofrer com isso hoje. Mas por isso que eu falo que a gente, como a área da saúde, nós temos muita responsabilidade nas orientações, temos que orientar os nossos pacientes. Gente, dá licença, você pode anunciar o nosso intervalo? Vamos para o intervalo? Posso anunciar daqui mesmo? É o seguinte, deixa eu tomar um cafezinho, cuidar um pouco da minha jornada.